Obra apoteótica da criação do céu, seja bem-vinda ao Pode Fluir, nosso podcast que vem de uma associação com o nosso devocional 30 dias guiada pelo sobrenatural de Deus, e é o que você vai ver se desenrolar aqui nesse podcast. Eu sou a Ananda. Para você que não me conhece, meu nome é Ananda Luna e há mais de 8 anos eu trabalho com mulheres, despertando-as em seu emocional, em seu espiritual e fisicamente, trabalhando corpo, alma e espírito. Já acompanhei, mentoreei mais de 10.000 mulheres e hoje é a primeira vez que eu vou abrir publicamente a minha história, a minha vida, para você que está aí de casa me assistindo, que sabe quem sou eu e que não sabe quem sou eu. Na realidade, eu estou aqui com uma mulher linda que eu vou apresentar para você, mas a entrevistada desse episódio 01 será eu que vos falo agora nesse momento. Vai ser algo novo para mim. Ser entrevistada, abrir a minha história. A história é essa que até o final desse podcast eu vou dar a oportunidade de você segurar nas suas mãos. Algo que nasceu no coração de Deus e que por obediência eu venho trazendo essa história tão profunda para esse lugar de vulnerabilidade e para alcançar você, a sua casa, a sua família, para alcançar a sua geração. Porque uma mulher quando acorda, a consciência quando vem, o despertar quando chega, não muda apenas a sua história, mas a história de uma geração através de você. Porque não é sobre o que Deus faz na nossa vida, mas também através da nossa vida. Então, você que está de casa, conheça a Júlia. Obrigada pelo convite, parabéns pela sua trajetória. E me chamo Julie, eu sou social media aqui na usina, mas aqui o foco é você. E eu gostaria de saber quem é a Ananda. Para falar de mim, Júlia, eu sempre digo que eu sou uma pecadora perdoada. Uma mulher livre, convicta, liberta, para libertar. Eu costumo dizer que eu sou uma filha apaixonada, extasiada, enlouquecida, alucinada por Jesus. O meu nome, por muitas vezes, você acredita que todo mundo conhece o meu primeiro nome, mas até as pessoas mais próximas, elas vão ficar surpresas quando eu falar do meu segundo nome, porque eu sempre o rejeitei. Eu me chamo Ananda Yasmin, e Ananda significa felicidade, êxtase, alegria, que foi algo que muito não foi realidade durante muitos anos na minha vida, pelas minhas dores e por tudo que eu venci, que eu vou contar aqui. Mas Yasmin é aquela que cheira a perfume, né? Existe até uma... Yasmin vem de jasmim. E é aquela que espalha perfume. E eu digo isso sobre mim, o perfume de Cristo. É lindo seu nome. Existe uma passagem, né, que Jesus diz o seguinte, ó, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder um alqueire debaixo do velador. Né? Então, eu vejo muito na minha história isso, e eu tomo para mim essa identidade, a luz do mundo e o sal da terra, trazendo sabor, mas também trazendo sede, porque a maior característica do sal é dar sede. Então, fazendo o nome de Cristo ser conhecido através não apenas da minha história, mas do que eu venci. Porque eu só tô aqui por conta dele. E de onde você veio, Ananda? Julie, para falar da Ananda de hoje, eu preciso honrar as minhas raízes. Eu não tenho como falar da minha história sem falar de quem formou no ventre a minha história, né? Sem falar dos meus pais. Eu venho de um lar completamente disfuncional. Eu venho de um caos estabelecido. Mas seria injusto com os meus pais falar apenas do que deu errado. Eu preciso honrar as histórias dele. Então, todas as vezes que eu vou apresentar de onde eu vim, das dores que eu carrego, eu trago muito a trajetória da minha mãe e do meu pai. A minha mãe, ela era uma mulher que tinha muitos sonhos. Ela era muito ingênua. Ela era uma menina muito, muito
que tinha uma vida, um vislumbre por muitos anos de algo escondido, algo que ela ocultou. Talvez a protegeu. Mas isso acabaram ressoando marcas na minha história. Mas a minha mãe, por exemplo, ela foi forçada, muito nova, a ver a própria mãe criar, educar, amar a filha da amante do seu próprio pai. Dona Maridalva, ela carrega uma força sobrenatural para mim. Porque ela me ensinou o que era o amor, mesmo quando eu não sabia o que era a vida. Sem entender, uma mulher forte que sustentou talvez aquilo que não desmoronou na história da minha mãe. Porque minha mãe tinha 2 irmãos de sangue dos seus pais, eles a vida inteira foram casados. Ela nunca, a minha avó era aquela mulher que acreditava na submissão à moda antiga, que a mulher tinha que aguentar e aturar tudo, até as maiores humilhações, depravações. Então ela vem desse histórico de que a mulher submissa é a mulher que não vai embora, apesar do que seja. Então ela ficou e sustentou o barraco que não desmoronou por conta de uma mulher. Então, a minha mãe nasce nesse lar, onde ela foi sujeita, submetida a ver a sua própria mãe criar, educar e amar a filha da amante do seu próprio pai. E meu avô já é falecido, mas ele morreu de forma deplorável. No final da sua vida ali, ele até melhorou um pouco com a chegada dos filhos, mas ele era um homem muito general, de muitos limites, mas de nada de amor. Afeto, amor, cuidado, zelo, nutrição nunca foram adjetivos que a minha mãe conheceu e que a vida inteira ela buscou. A minha mãe sempre sonhou com amor. É notório isso na história dela, ela sempre acreditou no amor. Alguém a que pudesse entregar aquilo que ela buscou a vida inteira ter. Eu costumo dizer, Júlia, que pior do que a ausência é a negligência. Porque ser não é pertencer. Ter não é pertencer. E a minha mãe, ela estava ali. Mas ela era invisível. Ela não teve afeto, amor, cuidado do pai e nunca entendeu por quê. Ela foi a única filha dentre os irmãos rejeitada pelo seu próprio pai. E isso não tem uma explicação até hoje. É uma pergunta não respondida, né? Mas é uma mulher de muitas dores. E para falar da minha história, eu preciso honrar, né, a história dela. Já meu pai, ele também não vem de um histórico fácil. Meu pai, ele precisou ser adulto e marido quando não conseguia contar até 5. Quando eu vejo, Júlia, rotineiramente é comum você ver crianças no sinal, né, pedindo dinheiro, vendendo comida na rua. E todas as vezes que passa um garotinho assim por mim, eu vejo ele em sua infância. E por muitos anos, Júlia, eu quis extrair do meu pai aquilo que ele nem conhecia. Por muitos anos, hoje eu entendo isso, mas por muitos anos eu busquei receber dele aquilo que ele não conhecia, porque eu não tenho como dar aquilo que eu não tenho, né? E meu pai foi esse garoto abandonado pelo pai, vendo a sua mãe ser abandonada pelo seu marido. Minha avó teve 3 filhos com o mesmo homem, mas naquela época a família dos meus avós era uma família muito rica da cidade, e a minha avó, filha de professora e empregada doméstica, não era um partido para o meu avô. E pela pele negra, houve também a questão ali da, como é que eu posso chamar? Racial? Racismo. Racismo, né? E meu avô, ele não aguentou, né, a pressão da família. E esse relacionamento, mesmo com ele lutou muito para ficar com a minha avó, ele rompeu. Só que quando rompeu, ele foi embora e esqueceu dos filhos. Então, quando meus avós se separam, meu pai tinha 2 anos, né? Eu não sei se meu tio tinha 2 anos, e ele tinha, não, meu pai tinha 5 anos, E naquele momento ali, aquela criança se viu como o homem da família.
né? Ele tem, são 2 irmãos, a mais velha era menina, o mais novo era um menino com 2 anos, o mais velho, teoricamente, naquela junção daquela família era ele. E ali a minha avó o pôs para vender flauta na praia, eles passaram muita fome. Meu pai veio de uma história de muita escassez. E eu gosto de dizer, sabe, Ju, que as coisas que a gente não fala, não verbaliza, elas não deixam de existir. Sim. Então, meu pai colocou para dentro o que deveria ser colocado para fora, e eu noto que ele nasceu com uma revolta muito grande dentro de si. A criança que perdeu todos os seus sonhos, teve a sua infância roubada, né? Virou adulto disfuncional, exato. Antes do tempo, e fatalmente as histórias elas se entrelaçam e elas se repetem, né? Nós vemos isso, se formos falar com as famílias, o pai que era alcoólatra, o filho que era alcoólatra, o avô que era alcoólatra, o bisavô que era alcoólatra, né? O avô que traía a mãe, o pai que traía a mãe, o filho que traía a mulher. Então a gente vê as histórias se repetindo e quando os meus pais se encontram, aquela junção ali era uma maldição que fatalmente se desdobraria na minha história de vida. Porque a palavra de Deus diz que Deus é um Deus justo, sabe, Ju? A gente vai falar, acredito que um pouco sobre a graça do Senhor, mas eu gosto de uma frase de uma pastora amada muito por mim, que ela diz que Deus é justo até com o diabo. E é uma lei espiritual que ele diz onde visitará a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. E que também abençoará aqueles que cumprirem seus princípios e suas leis até 1000 gerações, né? A mão para abençoar, ela é muito, muito leve. E por isso que se estende mais. Mas fatalmente isso se desdobrou na minha história, né? E o ambiente que eu nasci, nessa junção desse casal, foi um ambiente de muitas dores. Meu pai com uma raiva contida dentro de si, uma mulher que vivia a carência e a dependência como a única forma de encarar a vida, né? Se juntaram, se uniram. E o lar que eu vim foi de muita agressão, de muita violência, de muito desrespeito, de muito abuso, de muita traição. As imagens mais leves que eu tenho da minha infância é de um animal sendo arremessado de uma parede a outra. É de comida sendo passada por debaixo da porta. E muito nova, eu tenho essa memória, não sei quantos anos eu tinha, mas eu me lembro nitidamente de cada membro meu ser arrastado por alguém. Muita gente pegando em mim, mas ninguém querendo de fato. Ou tendo, eu não digo nem querendo, mas tendo estrutura, né, para quebrar aquele ciclo. A minha avó, não sei se por medo, por receio ou por nem saber o que fazer, não se envolvia nessa situação, né? Mas as imagens mais leves que eu tenho, assim, da minha infância é isso, é muita violência, muita agressão, muito desrespeito nas palavras, né? Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Minha mãe foi humilhada de diversas formas. Eu esmiuço isso muito, né, no meu bebê novinho, que eu acabei de gerar. O meu filho que está aqui ao lado, né? A órfã samaritana é assim, o aprofundamento dessa história. Nem se eu quisesse conseguiria falar tudo, mas eu venho de um lar completamente funcional. Completamente funcional. Eu tô sem palavras. E por onde você quer começar a falar dessa história? De que poço você quer saber? O nome do livro, A Órfã Samaritana, ele inicia num poço. Ju, que poço você quer saber? Da mulher que ouviu e viu o próprio Deus entrar num motel e dizer que iria me tirar dali enquanto eu estava dentro de uma piscina, no meio de uma orgia, que era o que de fato eu sempre fiz com a minha vida. Ou você quer falar da mulher que foi retirada
da sacada de um prédio de 7 andares pelos bombeiros quando estava decidida a tirar sua própria vida? Ou você quer falar da garota que se viu grávida com 14 anos quando nem sabia o que era vida ainda? Ou você talvez queira falar da mulher depressiva ou da criança que teve seu corpo invadido por alguém que carregava o próprio sangue. Aos 9 anos de idade, por troca de atenção quando se sentia invisível, mesmo diante de uma multidão. Poxa, eu sinto muito mesmo. Eu fiquei toda arrepiada em escutar isso. Mas por onde você quer começar mesmo? Conta pra gente. Desde a minha infância até a minha vida adulta, eu busquei encontrar, ter, estar as histórias repetidas dos meus pais. Então, eu fui a criança, meus pais se separaram, eu tinha 5 anos. E com 5 anos eu sofri o primeiro abuso físico, o primeiro abandono físico, né? Eu já tinha sido abandonada emocionalmente, óbvio. A minha mãe, mesmo presente, nunca esteve presente emocionalmente por se proteger das suas próprias dores. Ela estava muito ocupada com o seu caos interior, ela não tinha para dar o que ela não possuía. E hoje eu entendo isso, mas aquela criança buscando receber o amor do pai que nunca teve, e o eu te amo da mãe que eu nunca consegui ouvir, eu cresci também como meu pai, com uma rebeldia muito grande no meu coração. Eu não entendia, eu não sabia, mas eu queria. Eu queria pertencer, eu queria ser, eu queria sentir parte. Eu queria o amor. E é irônico isso, inclusive, porque da mesma forma da minha mãe, algo em mim nunca se apagou. Eu sempre quis a minha família. Desculpa. Nada. Mas meu sonho sempre foi entrar na igreja de véu e grinalda. E eu entrei. Mas eu queria ser aquela garotinha. E quando eu sofro o primeiro abandono, meus pais eram muito novos, Ju. Eu prometi que eu não ia chorar. Eu também. Quando eu sofro o primeiro abandono físico, meus pais eram muito novos. Meu pai tinha 17 anos, a minha mãe tinha 19 anos. E aí eu vou morar com os meus avós paternos. Só que meus avós eram muito festeiros. A casa sempre vivia cheia de gente, muita bebedeira, muito álcool, muito movimento, e eu sempre vivi à margem. Eu fui criada pela empregada, eu fui criada, né, pela bisavó, eu fui criada pelo tio, mas nunca pelos pais e pelos avós. Meus avós me deram muito amor. Eu fui muito amada pelos meus avós. Muito. Fui muito amada pelos meus avós, mas eu não conheci limites. Então, de fato, eu fui a criança órfã de pais vivos que precisou sustentar a vida sem entender nem o que era vida. E ali, no meio daquele tumulto, eu ficava muito com a minha bisavó, que eu tinha um primo, que era o único que me dava atenção. Mas tinha um preço. Mas tinha um preço e ele foi alto. Aquela criança entendeu, muito nova, que seu corpo chamava muita atenção. E eu fui convencida, né, a entregar o que eu tinha de mais precioso naquela situação. E em troca de atenção, eu entendi que... O que é que eu entendi na dinâmica do casamento dos meus pais? Que amor é desrespeito. Que amor é agressão. Que amor é traição. Mas naquele ato ali do abuso, eu entendi que amor era invasão. Eu entendi que eu só teria atenção, cuidado, zelo, afeto
se doesse em mim. Se doesse emocionalmente, se doesse espiritualmente, mas também se doesse fisicamente. E com 9 anos eu cedi às conversas de atenção e do eu estou aqui, né? O sexo anal. E ali eu selei um impacto muito grande na minha trajetória, na minha infância. Que eu faria os homens sofrerem. Que eu nunca precisaria do meu pai, afinal ele nunca esteve lá para me proteger. Você sabia que nós enxergamos a Deus como conseguimos enxergar o nosso pai? Eu não sei se você já fez essa associação. Sim. Mas eu gosto muito de uma parábola que Jesus contava, que era a parábola dos talentos. E eu vou resumir aqui para você que talvez esteja me assistindo não conheça. A parábola dos talentos conta que o Senhor, ele entregou 5 talentos para um dos seus servos, 2 talentos para outro e 1 talento para outro. E ali, na entrega daqueles talentos, o que recebeu 5 multiplicou. O que recebeu 2 também multiplicou. E o que recebeu 1 enterrou. E no retorno daquele senhor, ele confronta os seus servos e o que tinha 5, ele diz: servo bom e fiel. Né? Eu lhe entreguei, eu lhe confiei e você multiplicou, você honrou aquilo que você recebeu. Porque tinha 2 a mesma coisa, servo bom e fiel, né? Você multiplicou e honrou aquilo que você recebeu, mas o que recebeu 1 talento e que enterrou, o Senhor fala para o servo mau. E ali, ele pergunta, por que você enterrou o que eu lhe dei? Né? E aquele servo olha para ele e diz assim, porque eu sei que o Senhor é rígido, que o Senhor é um homem que tem muito zelo pelas suas coisas, então eu tive medo. E o Senhor invadiu ali naquele momento, sabe? Foi um momento de cura para mim. O Senhor invade aquele ambiente que eu estava e ele traz isso, sabe? A minha memória. Filha, você até hoje olha para mim como você enxergar o seu pai. Ju, eu sempre fui apaixonada por Jesus. Mas eu nunca consegui ter relacionamento com ele porque meu pai foi indisponível para mim. Eu olhava a Deus como o Salvador, mas eu não conseguia aceitar ele para ter um relacionamento de intimidade, porque eu nunca tive um homem a quem pertencer. Todos os homens que se aproximavam de mim queriam alguma coisa que eu pudesse oferecer. Seja o corpo, seja o prazer. Os homens sempre se aproximaram de mim para roubar alguma coisa minha. E voltando para essa história, só pincelando, né? Nós, a partir da forma que olhamos para o nosso Pai, enxergamos a Deus. Volta nisso aqui. E eu fiz essa promessa, né? Que eu faria os homens sofrerem. Então eu me tornei, eu ouvia, sabe? Rumores na minha casa de muito adultério, né? Muita traição. Meu pai viveu uma vida muito promíscua. E os rumores que eu ouvia eram, ó, seu pai ama prostitutas. Seu pai ama prostitutas. E aquela menina que não tem um pai fez um plano perfeito. Então, ok, se meu pai ama prostitutas, eu preciso me tornar uma, porque se eu me tornar uma, ele também vai me amar. E eu cresci literalmente como uma prostituta. Eu, com muita rebeldia no coração, me tornei uma mulher muito promíscua, muito vulgar. Uma mulher entregue aos prazeres da vida, tentando entender o que era prazer. Porque eu nunca senti, de fato, a verdadeira felicidade ou o verdadeiro cuidado sem dar algo em troca. Desde muito nova eu aprendi que para ter eu precisava entregar. E ao decorrer, né, dessa jornada, essa mulher em busca do amor do pai, eu costumo dizer que toda mulher, Ju,
Toda mulher que se deita em muita cama de motel tá buscando o peito do pai que nunca encontrou e sempre quis. Toda garota, toda menina olha para o pai como príncipe. Os homens e os meninos, né, e as meninas olham para a figura do homem de forma diferente. O menino olha para o pai e diz: meu herói. A menina olha para o pai e diz: meu príncipe. E eu não tinha essa referência. Então eu não sabia para onde olhar. Eu só sabia o que eu queria. Eu queria ser amada, eu queria pertencer, eu queria ser cuidada, eu queria ser zelada, mas eu entendi muito rápido que eu só poderia ter se eu me sacrificasse. Eu entendi que amor era sacrifício. Então eu me deitei em muita cama de motel buscando meu pai. Eu me entreguei para muitos homens e todos os homens que eu tive relacionamento eram indisponíveis para mim da mesma maneira que meu pai foi. Eu sempre quis o amor, mas não sabia o que era amor. Eu sempre quis cuidado e nunca tive zelo. Eu nunca conheci limites, então eu não sabia quais eram os meus. Eu enfrentei, na realidade, eu ultrapassei todos os meus limites porque eu não sabia o que era limites. Ninguém nunca me ensinou e a rebeldia que existia no meu coração em buscar o colo da mãe que nunca teve, também o abraço do pai que sempre almejou e nunca encontrou, me fez, de fato, percorrer lugares muito áridos. Até que eu cheguei num ponto, eu tenho certeza que você está curiosa para saber como foi que Jesus entrou na minha história, Sim, sim. que eu falo muito dele, afinal. Mas, Julie, eu sempre fui apaixonada pelo Senhor, não me pergunte como. Porque a minha família, além de todo o caos de adultério, traição, desrespeito, agressão, violência, era uma família que Deus não existia naquela família. Onde batesse tambor, minha avó estava lá. Onde rodasse saia, minha avó estava lá. Ela se intitulou espírita desde que eu me entendo por gente. Eu nunca ouvi meu pai falar de Deus, tampouco a minha mãe na minha infância. Então, existia vários deuses, menos alguém que trouxesse paz. Existiam vários deuses, menos alguém que trouxesse amor. Existiam vários deuses. Rezavam muitos terços. Eu via santa entrando, santa saindo, na casa onde aconteceu os meus abusos. Eu dizia, gente, não combina com isso. Né? E por ser muito apaixonada por Jesus, era muito engraçado que eu estava na balada, no álcool, na bebedeira, enfurnada nos prazeres da carne, tentando trazer alguma coisa para dentro que suprisse esse vazio interior. Mas quando eu chegava em casa, eu gritava. Eu sempre fui, eu passei por vários estágios de depressão. Tanto na minha gravidez, na adolescência, no puerpério, eu tive depressão pós-parto. Eu não apenas rejeitei meu filho, como não quis. Era uma garota com uma criança na mão, sem saber o que fazer. Mas, na vida adulta, eu fui depressiva ao longo de toda a minha jornada. Eu ia a picos do céu ao inferno por detalhes. Com a minha mãe, eu aprendi a viver de forma isolada, a engolir todos os meus sentimentos e a não demonstrar para quem estava fora o caos que tinha dentro. E com o meu pai, eu aprendi a anestesiar a dor e tentar encontrar um alvo para depositar as minhas inquietações e os demônios que eu carregava. E nessa vida adulta, eu cheguei a um episódio onde era tanta dor, Julie. Era tanta mágoa, era tanta confusão que eu disse, chega. E naquela tentativa de sumir com tudo aquilo, eu me pendurei no prédio de 7 andares. E eu estava disposta a acabar com tudo. E o Senhor me traz agora à memória, nesse dia, na realidade, o Senhor, ele tentou me tirar algumas vezes e eu me lembro de flashes da história, a mão que nunca faltou. Mas nesse dia, eu já tinha pedido para trancar toda a portaria da minha casa e ninguém subia.
Eu disse ao porteiro algumas semanas antes: quem me procurar, não estou. Eu não sei como, Ju, mas sobe uma menina nesse apartamento. E ela sobe, ela entra em casa, eu ainda na sacada, os bombeiros tentando entrar, um monte de carro de bombeiro ao redor. Só vinham duas coisas na minha cabeça. Uma, meu filho. E a outra era essa menina, ela surgiu do nada. E talvez esse vídeo vai encontrar você. Eu nunca me esqueci de você. Aquela menina, ela sobe com ousadia. Eu acho que ela tinha no máximo uns 13 anos. Se muito, 16. E ela sobe naquele prédio, não sei como ela entrou. Mas a palavra diz que a porta que o Senhor fecha, ninguém abre, mas que ele abre, ninguém fecha. E eu sei que foi ele, hoje eu sei que foi ele. E ela começa a falar do amor de Jesus. Mas eu me lembro que eu dizia, não quero lhe ouvir. E eu gritava, eu dizia, saia daqui, mas esse saia daqui. Eu fiquei tão irritada com ela que eu saí da janela. E aí os bombeiros entraram, ela foi embora. Eu não me lembro da fisionomia, mas eu me lembro que era uma garota falando do amor de Jesus. E ali eu desço e eu fico nessa mistura entre querer suprir o vazio do meu coração e lutar para não estar ali. Eu nunca quis estar no mundo. Eu nunca quis viver o que eu vivi. Eu nunca quis expor o que eu expus, eu nunca quis passar pelo que eu passei, mas eu não tinha outra opção, eu não enxergava outra alternativa. Então eu estava na balada de noite e às vezes, muitas vezes, Julie, isso aconteceu. Era como se eu parasse naquele ambiente, só tivesse eu. E algo me atraía para fora do lugar, eu entrava no carro, eu ia embora. Às vezes eu saía andando. Eu me lembro, hoje claramente, eu vejo quantos livramentos eu tive sem eu saber, porque eu saía andando do jeito que eu estava e eu andava muito depravada. E andando no meio da rua, eu chegava em casa e ali eu gritava embaixo do chuveiro e eu dizia: Deus, se você me ouve, me tira daqui. Se você me escuta, por favor, me tira dessa vida. E eu gritava muito. E eu falava com o Senhor e eu dizia: Senhor, eu te amo, o Senhor sabe que eu te amo, mas eu não sei como sair daqui. E com esse grito, sabe, Ju? Hoje eu tenho certeza que o Senhor me ouvia, mas naquela época era muito barulho, era muita confusão interna. Você foi muito corajosa. É, Ai, vou beber água. contar essa história não é fácil, Não. eu imagino. E foi daí que você teve o seu encontro com Jesus? Eu não encontrei Jesus. Como assim? Ele me encontrou. Ju, tem uma passagem que diz que. Eu vou até abrir essa passagem, eu preciso ler. Preciso ler, deixa eu buscar. Preciso ler. Ai. Diz assim, ó. Deixa eu ver se a internet me ajuda. Busca aí. Você que está em casa para me ajudar. Diz assim, ó. Não foram vós, estou escrevendo, que escolheu a mim. Você já ouviu esse versículo?
Já. João, olha só, achei. João 15:16 diz assim, ó. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai em nome de mim, ele vos conceda. Então, Ju, não foi eu que encontrei o Senhor, foi ele. Foi ele que foi atrás de mim. Primeiro, Ju, ele se apresentou a mim como libertador. Depois, ele se apresentou a mim como salvador. Depois, ele se apresentou a mim como pai. E por último, ele se apresentou a mim como Senhor. Mas eu vi o próprio Deus entrar no motel. Eu ouvi da boca de um garoto de programa, dentro de uma piscina de um motel, no meio de uma orgia. O Espírito de Deus usar aquele garoto de programa, como usou a mula para falar com Balaão. Eu vou lhe tirar daqui. Aqui não é o seu lugar. E eu lhe levarei às nações. Eu preciso me expor. Eu sei que não é bonito ouvir uma mulher dizer algo que a população rejeita. Mas é corajoso. O Senhor que me reveste dessa coragem, mas eu ouvi da boca de um garoto de programa. No meio de um motel, no orgia, o Senhor olhar para mim e dizer: eu vou lhe tirar daqui e eu lhe levarei às nações. Aqui não é o seu lugar. Naquele momento, Ju, eu me lembro como eu estava, eu me lembro a minha feição, eu me lembro a face dele, eu me lembro o que eu estava ouvindo, eu me lembro o que estava na minha mão, aquela imagem congela. E na hora eu disse: quê? Que você falou? E ele olha para mim e disse assim: não disse nada. Tô toda arrepiada. Aí eu disse: falou. O que você disse? Aí ele disse: eu não falei nada. E eu enlouqueci dentro daquele motel. Eu me visto, eu vou embora. A pessoa cuja eu estava era, na época, um amante a quem eu me envolvia, e isso aconteceu por muitas vezes, porque, como disse lá atrás, a todo homem que eu me envolvia era indisponível para mim. Da mesma forma como foi meu pai. E ali eu saio e eu fico com aquele pensamento no meu coração: eu vou lhe tirar daí. Aí não é o seu lugar. E quando eu chego em casa, Ju, eu lembro das vezes em que eu clamei, das vezes em que eu gritei, das vezes em que eu disse: ajuda-me, das vezes a que eu pedi, das incontáveis vezes que eu chorei, pedindo para ele me tirar dali. E a primeira vez que ele se apresenta a mim é como libertador. Eu vou lhe tirar dali. Daquela cena, ele me leva a um profeta. Eu amava o Jesus, Ju. Eu amava o Senhor. E eu sempre fui à igreja. Não me pergunte como. Mas muitas vezes, na sexta eu estava na balada, no sábado eu estava no orgia, domingo eu estava na igreja. Eu sempre busquei o Senhor. Sempre. É por isso que eu falo para você que me ouve, tá? Às vezes a gente acha que a gente precisa estar limpa para tocar no Senhor, mas não esqueça que a palavra conta de uma mulher que sangrava há 12 anos e que tinha um fluxo de sangue e uma hemorragia que ninguém conseguia solucionar. E a mulher que toca no Senhor não é uma mulher ferida, não é uma mulher limpa, é uma mulher sangrando.
A mulher que toca no Senhor não é uma mulher limpa, é uma mulher sangrando. Não espere estar pronta, estar com sua vida resolvida para tocar no Senhor. O Senhor sente um toque de fé verdadeiro. Deus sente um toque de fé verdadeiro. E ele não resiste a um coração quebrantado de verdade. E eu me lembro. Ananda, por que você acha que ele se apresentou para você como libertador? Por que você? O Senhor sabe como fala com a gente, sabe, Ju? E se ele tivesse se apresentado para mim como pai, talvez eu não enxergasse. Faz muito sentido. Se ele tivesse se apresentado como Salvador, eu naquela vida. Ele sabe como fala com seus filhos. Eu que nunca conheci o que era limite e nunca soube o que era cuidado, eu não precisava de alguém dizendo que iria me amar. Eu precisava de alguém que dizia que me ouvia. Em meio ao meu caos. Porque você estava presa. Eu digo que eu estava amordaçada. Livre de cadeado na alma. E tem muita mulher assim. Livre de cadeado na alma. Por conta de uma criança ferida que não deixa a adulta ser feliz, crescer e ser livre. Eu era essa mulher. E, pouco depois desse cenário, eu costumo dizer que o Senhor sabe como lida comigo e com você, tá? Às vezes a gente quer colocar Deus numa caixa. Mas tudo em mim sempre aconteceu muito rápido. Eu sempre fui muito intensa. Eu andei com 8 meses, eu nasci de 8 meses. Não sei se pela agressão, né? Minha mãe conta. É porque eu não tenho como trazer tantos detalhes aqui num podcast tão curto de tempo. Por isso que eu abro no meu livro. Mas desde o ventre da minha mãe, ela conta as incontáveis vezes que ele chutava sua barriga com sapato de bico fino enquanto eu ainda estava lá. Então, ele sabia que ele tinha que me alcançar como libertador primeiro. Eu precisava ser liberta de mim mesma. Sabe? Eu precisava enxergar a luz no fundo do poço que eu me enfiei dentro. E ele me leva à igreja. Ju, eu sou Tomé, até hoje. Eu também. Eu sou Tomé até hoje. E eu digo, Senhor, hoje nós temos uma intimidade linda, mas eu sou Tomé até hoje. Pelo medo de errar. Sim, Eu não quero errar com o Senhor. Eu sei de onde ele me tirou, sabe? te entendo. E quem sai do inferno um dia, Ju, não quer voltar. E nem quer deixar ninguém cair lá. Sim, Todo mundo me pergunta, né? Quem vê o meu posicionamento na rede social, a primeira coisa que fala é: você tem muita coragem. eu também acho. Mas eu sei de onde ele me tirou e ele me tirou para libertar. É por isso que eu tenho tanta coragem. Mas, voltando para o profeta, ele me leva a uma igreja pouco tempo depois, 3 semanas depois desse ocorrido. Olha a improbabilidade. Uma seguidora minha estava se envolvendo com um amigo meu. E esse amigo fala dessa seguidora, de uma certa forma ele conecta, né, nós duas ali. E ela me fala que uma prima de uma cunhada dela tinha comentado de um evento que ia fazer que uma tia chamou. E a única que tinha carro era eu, nessa época. E eu me coloco à disposição. Como? Não teve objeção. E você poderia conseguir tudo de mim, menos me tirar de casa. Parece irônico, né? Mas eu me coloco à disposição e eu digo, nós vamos juntas. Eu sempre andei muito arrumada, porque uma das coisas que, inclusive, né, disfarçava a minha dor era a minha postura arrogante. E eu sempre quis ser a melhor,
a mais bonita, a mais vista. E hoje é tudo que eu não quero. Aparência. É pura aparência. E eu me disponibilizo a pegá-las em casa e ir com elas. E quando a gente chega, era uma igreja muito humilde. Era uma igreja pequena, era uma igreja muito humilde, num bairro, né? E quando eu entro na igreja, eu entrei com um pensamento na minha cabeça. Só meu, eu não compartilhei com ninguém. Eu só pensei. E aí eu me sento e tinha um profeta de fora da cidade. E assim que eu me sento, o culto já tinha começado, porque sempre chego por último em todos os lugares. Era um alvo de atenção, né? E aí eu entro naquela igreja, sento, as meninas foram cada uma para sua rodinha, só fica essa moça que, né, estávamos iniciando uma amizade através desse meu amigo, do meu lado. E Julie, o profeta faz uma pergunta. E hoje eu não sei se foi eu que levantei por euforia ou se foi o próprio Espírito Santo que levantou o meu braço. Mas o profeta faz uma pergunta que eu nem lembro da pergunta. Não consigo puxar essa memória. E ali, ele faz a pergunta, eu levanto a mão. Aí ele diz: quem levantou a mão, vem aqui pra frente. Eu disse: o que é que eu fiz na minha vida? O que é que eu fiz na minha vida? E ali eu vou pra frente, sabe? Fui pra frente pra ouvir o que é que ele tinha a me dizer. Júlia, ele tava do meu lado. Ele olha pra mim e ele vai pro outro lado. E ele começa a profetizar na vida de cada uma das pessoas. Eu não sei como foi que isso foi alimentado em mim, mas eu sempre fui muito pentecostal, do manto, de dizer aleluia, sabe? De me rasgar na presença do Senhor, de me enfiar no chão. Ah, Nanda, eu fui para a igreja e não lhe vi, você me procurou no chão? É a primeira pergunta que eu faço. Eu me quebranto e eu choro e eu me entrego. E não foi diferente ali. Ele começou a profetizar na vida das pessoas e eu prontamente comecei a dar aleluia e tal. Só que dentro de mim dizia: vai dar ruim quando chegar aqui. O que é que eu vim fazer aqui? Ele vai escancarar meus pecados na frente da igreja. E o frio na barriga, e eu mal, e os olhares das pessoas, né, que me viram entrando na igreja toda arrumada, uma igreja bem humilde, era daqueles olhares tipo assim, né? Existe isso no meio cristão, infelizmente. Sim. E existe isso meio de pessoas, né? Nem no povo cristão. E aí, ele chega em mim. E quando ele chega em mim, minha amiga prontamente pega o telefone e começa a filmar. E Ju, ali, esse homem conta toda a minha história. Eu me lembro da fala dele, e hoje, né, eu tenho esse vídeo até hoje, a qualidade é péssima. Mas eu me pego naquilo para eu nunca me esquecer daquelas palavras. Ele me traz ali, ele se apresenta para mim como Salvador. Ele, ele diz assim, ó, eu lhe emancipei muito cedo, filha. Não foram seus pais. Foi a minha permissão. E ele começa a dizer, eu estava lá no abuso. Eu estava com você. E o profeta, ele esmiuçou toda a minha história. Júlia, eu não conhecia ninguém daquela igreja. Tampouco aquele homem. Era o Senhor. E ele dizia, eu estava lá. Eu estava lá dentro do motel, eu estava lá. E ele começa a falar. E à medida que ele falava, eu só conseguia chorar. E me encolher e ouvir. Só que o jogo muda. Ele para de falar do passado e ele me dá o vislumbre de um futuro. E ele começa a dizer: eu, o Senhor, lhe levarei às nações. A sua voz será usada para a glória do meu nome. Tu falarás mais de 3 idiomas
Não me pergunte se eu tô fazendo inglês. Precisa. Eu brinco com meu marido que eu vou receber por... Como é que é o nome? Por Glória. Gente, hoje de manhã, no café da manhã, no hotel, eu encontrei um evangelista, tu acredita? Falando inglês, estava conversando, e eu entendo algumas palavras, e aí eu estava olhando para ele. E a gente começa a falar transferência de unção, do nada. Eu conversando com os americanos e tal. Hoje de manhã, no café da manhã. E aí eu disse, eu creio que isso vai acontecer comigo, que eu vou receber. Ai, Jesus, abençoa a tua fé. Eu vou continuar falando inglês, então. Ai, Jesus, eu sou muito louca. E aí, louca por Jesus. E aí, ele começa a falar de um vislumbre do meu futuro. E ele começa a dizer, Julie, o meu maior sonho. Ele começa a falar do meu casamento. Ele diz para mim que iria me apresentar um homem que iria me amar tanto, cuidar tanto e me entregar o que ninguém me deu, que iria, e aí todo mundo na igreja riu nesse momento, inclusive o profeta, que faz medo você amar mais ele do que eu. E eu me lembro que eu sorri, eu ouvia e eu chorava, e ele dizia, ele vai entrar de véu e grinalda com você no altar sem tocar uma parte do seu corpo. E, enfim, e eu recebi aquela profecia. Profecia significa uma palavra lançada à frente. A palavra de Deus vai dizer que o povo sem profecia padece. Quando o Senhor me tira daquele cativeiro, que ele aparece e se apresenta para mim como libertador, ele precisava me dar um vislumbre, eu precisava olhar para algum lugar para seguir uma estrada, porque eu sabia que o caminho ia ser muito longo. E ali ele me deu esse vislumbre. E ele dizia para mim, né, tudo que ia fazer na minha vida. Eu tenho esse vídeo gravado, eu ouço às vezes quando meu coração esmurece, porque a caminhada da carne humana é difícil, né? Sim. E ali eu peguei aquilo. E agora os olhares daquela igreja para mim não era mais de baixo para cima. Eu vejo os olhares, se eu fechar os olhos eu consigo ver. O olhar das pessoas é quem é essa mulher? Quem é essa mulher? No final do culto, e aleluia, e tudo isso, e todo mundo chorando, e assim, a igreja inteira chorava, glorificava o Senhor. Eu me sento, esse profeta vem até a mim. Ele não foi até ninguém, mas ele veio até a mim. E ele disse: eu não sei quem é você, mas o Senhor vai fazer o seu nome ser soprado para a glória dele. E não se preocupe com o como. Eu me lembro dele falar isso. Porque a primeira coisa que eu perguntei foi: como? Pai, eu perdi tudo. Eu perdi tudo. Eu joguei fora a minha juventude. Eu me vulgarizei. Eu acabei com o meu corpo. Não foi só o que me aconteceu, foi o que eu fiz daquilo que me aconteceu. Eu, como? Era só o que eu perguntava para Deus. Como? Naquele momento passou, parece que o mundo parou e ele sabia o que eu estava sentindo. Ele disse assim: não pergunte como. E eu olhei, eu não sei o nome dele, até hoje eu não sei o nome dele. Eu só disse, ok. Eu sei de onde ele é de Aracaju. E eu disse, ok, não vou perguntar o como. E eu saio daquela igreja com as mulheres me chamando da queridinha de Jesus. Deixei cada uma em casa e eu me lembro que eu fui dormir pela primeira vez da minha vida com a sensação de que alguém olhava para mim de verdade. Esse é o mais importante. E umas... Eu sou muito ruim de data, confesso. Eu acompanho as datas pelas fotos do meu telefone.
Eu também. Eu sempre tirava muitas fotos, eu tiro muitas fotos, eu amo registrar momentos, porque uma das coisas que a minha infância me roubou foi as minhas memórias. Foi tão traumático que eu vivi que meu cérebro, para me proteger, né, nós chamamos isso de colapso de memórias, para nos proteger, ele apaga, né? Não apaga de sumir, mas apaga de tirar das nossas lembranças, né? E aí, é lapso de memória, colapso não, lapso de memória. Então, eu não lembro de nada. Eu lembro das partes traumáticas, né? Forte impacto emocional, não tem como esquecer. Ou daquilo que foi muito repetido. Então, eu registro muitas fotos e eu não lembro, assim, de fato, em quanto tempo foi. Mas eu sei que foi rápido. Ele começa a me trazer pessoas, ele começa a me revestir de conhecimento. E ali eu começo a ter mais relacionamento. Eu me lembro de comprar uma Bíblia. Isso eu preciso falar, eu comprei uma Bíblia. E essa Bíblia era um King James, ela era grossa, uma Bíblia de estudo. E eu era tão leiga na fé, né? Ninguém nunca me apresentou o caminho de encontrar a Cristo e, né, dos seus ensinamentos. Eu não tenho memórias de ouvir os meus pais falar do amor de Deus. Não. Eu compro essa Bíblia e eu gosto de. Eu sempre ando com a minha Bíblia. Isso aqui, para mim, de fato, é a minha maior arma. Eu me lembro que eu comprei a Bíblia e botei em cima da mesa. E todas as vezes que eu queria, né, ter um momentinho com Deus, eu fugia disso. Mas todas as vezes que eu queria, eu ia lá, abria um versículo que era aleatório e eu ia. E aí eu deixei essa Bíblia assim em cima da mesa e a vida que seguia. Só que o mundo continuava me chamando. Eu não larguei nada da minha vida. Eu não larguei, né, os prazeres do mundo. Eu sabia que ele estava me apontando o caminho e eu me agarrei naquela palavra daquele profeta. Não queira saber como. E as coisas foram acontecendo. Até que um dia eu sei hoje que quem convence de fato é o Espírito Santo. A mulher que não teve figura do pai em casa, ela tem problema em 3 áreas, geralmente: proteção, destino e limites. Ela não lidar muito bem com regras, com hierarquia. Ela não lidar muito bem nem com seus próprios limites, ela atropela todos. Destino. Então, a primeira coisa que o Senhor fez foi restituir esse destino, porque a mãe ensina a crescer, o pai ensina a virar adulto. A mãe nutre, alimenta, ordenha, cuida. O pai corta o cordão e empurra para o mundo, ensina, né? É o sacerdote do lar, então ele mostra um propósito, um caminho. E como eu nunca tive os dois, ali, naquele relacionamento, eu não permanecia. Então, eu nunca tive um protocolo para falar com Deus, né? Era só rasgar o meu coração. E ali eu lembro que no meio dessa jornada, e eu vou pular um monte de coisa, senão vai ficar muito longo. Tudo bem. No meio dessa jornada, eu começo a gritar com Deus no carro, me lembrando desse dia. E eu dizia aquilo que eu mais temia, como. E esse como, ele me perseguiu. E eu tinha passado por uma série de cursos de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, eu já não era mais a mesma mulher. Eu já não era aquela criança querendo atenção. Eu estava numa transição. Quem tem cabelo cacheado vai pro liso e quer voltar pro cacheado vai entender o que eu vou dizer agora. Geralmente, quando você passa por um momento de transição, você vive os dois mundos.
Você não alisa mais o cabelo, mas os cachos estão começando a aparecer. Mas aquela parte que você alisou permanece até que ela suma definitivamente e que alcance o tamanho e a estrutura. E isso aconteceu comigo. Nesse processo, né, Ju, nesse momento de transição, de autoconhecimento, onde o Senhor estava confrontando todas as minhas raízes, eu gritava com Deus. Eu fui levar meu filho, eu estava fazendo um curso, estava servindo num curso que eu já tinha me formado. E aí, no caminho, eu estava levando, peguei meu filho na escola, eu estava a caminho, né, da casa dos meus avós, que uma outra versão da minha história também foi essa: todo abandonado abandona, todo ferido fere, todo machucado machuca, todo rejeitado rejeita. Aquilo que eu mais sofri, eu fiz. Eu abandonei meu filho igual a mesma maneira que eu fui abandonada também. E essa foi uma das culpas que eu carreguei durante muitos anos na minha história. E que hoje, para a honra e glória de Deus, ele é um menino que tem o seu coração entregue ao Senhor. O Senhor restituiu tudo. Mas voltando para esse dia, dentro do carro, a caminho da casa dos meus avós, eu começo a gritar. Eu gritava com o Senhor e eu dizia: como você vai fazer isso? Eu destruí tudo, Deus. Eu destruí tudo. Eu acabei com a minha juventude. Eu acabei com a minha juventude. E aí eu chego em casa, depois de muito chorar, esse talvez seja o testemunho da minha jornada, que eu ouvi a voz de Deus de forma muito profunda sozinha. A gente, às vezes, quando quer ouvir o Senhor, vai buscar pela igreja, né? É o mais comum. Se eu quero comer uma pizza, eu vou na pizzaria. Se eu quero comer um churrasco, eu vou na churrascaria. Se eu quero ver a Deus, eu vou na igreja. Sim. Eu vou ao templo, isso é óbvio. Mas os momentos de mais intimidade que eu tive com o Senhor e de maior resposta não foram no templo. O Senhor, ele quebrou todos os protocolos para me encontrar. Igual ele fez com aquela mulher samaritana. De um povo que não gostava dos judeus, que não queria ouvi-lo. Ele quebrou todos os protocolos para me encontrar. E ali eu gritava, Ju, e eu dizia: Senhor, eu destruí, eu usava essa palavra, a minha juventude. Eu acabei com a minha mocidade, já era, deu ruim. Porque na minha cabeça, né, só a mulher pura, virgem, poderia subir o altar de Deus com véu e grinalda e se casar. Então, impossível, não volta mais. E aí, eu chego em casa, Ju. Eu chego em casa, eu pego a Bíblia. Eu pego a Bíblia e eu começo a dizer: Senhor, fala comigo. Mas, pai, fala comigo desenhando como se estivesse falando com a criança. Eu preciso, olha só o que eu fiz. Eu me envergonho de falar isso. Eu preciso saber se aquele profeta era a tua voz. Fala comigo. Fala comigo, Senhor, fala comigo. E aí eu pego a Bíblia. Isso era de madrugada. Pego a Bíblia e eu faço a mesma coisa. Eu abro a Bíblia. E aí, no momento que eu abri a Bíblia, Ju, a minha Bíblia, a King James, essa de estudos, que eu guardo ela até hoje, eu não tiro ela de casa, que eu morro de medo de perdê-la. As palavras de Deus eram em azul e a de Jesus era em vermelho. Então, era claro quando era Cristo falando, quando era o Pai, né, falando, quando era o Filho falando. E eu me lembro que eu abri, e eu vou abrir aqui. Eu vou abrir aqui que eu preciso ler. Eu abri no Salmo, a Bíblia foi aberta no Salmo 103. E aí eu fui lendo, né? Bendize, ó minha alma, ao Senhor. É Ele que perdoa as suas iniquidades, não se zanga durante tanto tempo. E aí chegou num versículo que ele dizia: sou eu que coroou de benignidade a tua vida, de forma que a tua mocidade é restituída.
Eu te coroo com o vigor de uma águia, da maneira que a tua juventude é restituída. E eu vou ler aqui o exato versículo. Ele diz assim, ó. Aqui. 103, capítulo 103, verso 4 e 5. Ele resgata da sepultura a tua vida e te coroa de amor e de misericórdia. Ele sacia de bens a tua existência, de maneira que a tua juventude se renova como o vigor de uma águia. E aqui eu já estava no chão, não precisou de muito. E naquele dia eu fiz uma oração perigosa. Naquele dia eu conheci a versão de Deus que muita gente reprova. Todo mundo quer o Salvador, pouca gente quer o Senhor. Né? A pergunta que fazem quando você quer aceitar Jesus é: você aceita o Senhor e Salvador da sua vida? Eu aceitava o Salvador, mas o Senhor eu reprovava. Porque o Deus da graça é o Deus da cruz. Muita gente vem no Novo Testamento e diz que Deus perdoa, Deus ama, Deus cuida. Mas esse mesmo Deus pede a nossa morte para que tudo isso aconteça. Aquele que quer vir após de mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua própria cruz e siga-me. Cruz aponta para a morte. E aquele dia eu encontrei o Senhor. Naquele dia eu fiz uma oração. E naquele dia eu disse: eu já entendi. Eu só vou pedir mais uma prova. E se o Senhor me mostrar o que você pedir, eu farei. O que você me pedir, eu renunciarei e eu acreditarei na tua promessa. Eu fiz um selo e eu pedi no meu pensamento para nem Satanás ouvir e não querer me confundir. Porque, inclusive, Ju, muitas vezes eu vejo isso com as mulheres, tá? Satanás se reveste, ele se traje de anjo de luz. A Bíblia vai dizer isso, né? E tem muito banquete sendo oferecido com a roupagem que é Deus. E sem discernimento que somente o relacionamento, através da maturidade, nos dá, nos promove essa clareza, né? Nós somos enganados. Sentamos em banquetes que achamos que vem de Deus, mas é só Satanás nos comprando. E eu não queria que isso acontecesse, porque eu sabia que eu ainda não conseguia discernir a sua voz de forma coerente, porque eu não tinha maturidade que promove pelo relacionamento. Então eu não queria ser confundida. Mas eu sabia, alguma coisa em mim dizia que o Deus da graça era o Deus da cruz. E Deus nunca vai pedir para você renunciar aquilo que ele não quer lhe patrocinar. Ele nunca vai pedir para você entregar aquilo que ele não queira restituir. E tudo que você entregar a Deus como semente brota frutos 100 vezes maiores daquilo que você plantou, porque o céu não deve nada a ninguém. Eu digo isso para as minhas, sabe, mentoradas, eu digo isso para as mulheres que eu acompanho, para os casais. O céu não deve nada a ninguém. Acredite. Se você obedecer, se você depender, se você confiar, ele vai fazer. Porque de Deus não se zomba, tudo aquilo que o homem plantar, isso também colherá. Naquele momento, Júlia, eu fiz essa oração perigosa. Se você me der isso como prova de seu amor, eu quero fisicamente, eu pedi um presente físico, que eu pudesse apalpar, que eu pudesse pegar. E eu tenho essa foto desse dia. Eu estava servindo nesse curso, passou o primeiro módulo, 3 semanas veio o segundo. Eu já estava esquecida. Ele me pegou desprevenida. Sempre quebrando protocolos. Ele me pega desprevenida, Júlia. E vieram 5 pessoas que não me conheciam, de formas diferentes, de contextos diferentes. O Senhor mandou lhe entregar.
Eu sempre, quando eu via rosas, eu dizia que me lembrava quem Deus era. A natureza me lembra quem Deus é. Só que as rosas, talvez pela minha identidade, meu nome, né? A jasmim, a flor. Eu, todas as vezes que eu olhava rosas, meu coração se inclinava para aquele lugar. É a rosa e o mar. E aí, cada uma dessas pessoas me entregava uma rosa e dizia: Deus mandou lhe entregar. Deus mandou lhe entregar. A penúltima pessoa me chega com um buquê. E aquele buquê representava o meu casamento. O que eu mais queria. Deus mandou lhe entregar. Mas a última rosa, Ju, ele teve um cuidado para eu nunca esquecer. Ele me entrega uma flor de plástico. Deus mandou lhe entregar. Desse dia em diante, Ju, o caldo engrossou. Porque eu já tinha conhecido ele como libertador, eu já tinha conhecido ele como salvador, eu já tinha conhecido ele como pai, porque ele se apresentou a mim dizendo que antes de eu lhe formar no ventre da sua mãe, eu lhe constituí profeta das nações. Você não tinha cabelo, menina. Você nem foi tecida. Eu já tinha, foi eu que sonhei com você. Pode uma mãe se esquecer do seu filho que ainda mama, eu não vou esquecer de você. Então ele já tinha se apresentado para mim como pai. E eu acho que eu falei do pai, mas eu não falei da mãe, né? A mãe, ela tem esse papel, né, de nutrição mesmo. E toda mulher que tem problema materno, ela tem problema com relacionamento com Deus. Porque quem convence, quem nutre é o Espírito Santo. E o Espírito Santo na Trindade, na nossa família, é o papel da mãe. Então eu não conseguia ter esse relacionamento e intimidade, né? Enquanto o Senhor não tinha me curado ainda. E naquele dia, eu vi o caldo engrossar, porque ele pediu tudo que eu tinha. Tudo. Na época, eu tinha uma marca de moda praia e moda fitness, onde, aos olhos das pessoas, eu tinha tudo que era sucesso. Eu tinha meu apartamento, eu tinha meu carro, eu tinha minha empresa, eu tinha meu dinheiro, eu fazia o que eu queria, eu viajava para onde eu queria. E ali, num dia o Senhor me pede, no outro eu entrego tudo. Sem reservas. Eu fui muito radical. As pessoas dizem que Deus não é radical, eu discordo disso, porque você quer radicalização maior do que você entregar seu filho para morrer por outra pessoa? Deus deu Jesus para morrer por você, você acha que ele não é radical? Ele é radical, e quando ele se apresenta como Senhor, o caldo engrossa. E o caldo engrossou para mim. Ele se apresenta como Senhor e ele disse: Eu quero tudo que você acha que você tem. E ali eu entrei no processo de cura e libertação muito grande. Ali o Senhor me cobrou perdão ao abusador. Ali o Senhor me cobrou perdão ao meu pai. Ali o Senhor me cobrou perdão à minha mãe. Ali o Senhor me fez pedir perdão, porque houve uma parte da minha história que, por tudo que eu tinha feito na minha adolescência, quando eu fiz 14 anos, eu dei parte do meu pai, logo depois que meu filho nasceu, entre 14 e 15 anos, olha isso. Sonhavam com a valsa da minha formatura de 15 anos. Todo pai sonha em formar a sua filha, em dançar uma valsa com ela com 15 anos. Com 15 anos eu estava saindo com o bebê nos braços do hospital. Meu pai, ele começa a declarar em alto e bom som: eu não tenho filha. Então aquela criança que já tinha sido abandonada agora era chancelado, né? O abandono, ele ficou nítido. Eu não tenho mais filha. E eu ouvi isso durante muitos anos, foram 12 anos. As histórias da Bíblia, elas se entrelaçam com a minha história, a maior parte delas. Eu sangrei por 12 anos, igual aquela mulher do fluxo de sangue. E no dia que eu entro de véu e grinalda, eu não sabia. É outro testemunho também. Mas o meu pai estava na porta de terno e gravata. Eu não consigo falar disso sem me emocionar.
Não consigo, Julie, até hoje. Se eu vejo o vídeo do meu casamento, eu choro muito. Porque todos que ali estavam sabem que só tinha como ter sido Deus. Não tem outra alternativa. Mas, por 12 anos eu ouvi da boca do meu pai, né? Eu não tenho filha. Então isso estava chancelado. E aí o Senhor diz: eu não quero apenas que você perdoe. Eu quero que você se humilhe. E eu comecei a entregar para os meus pais o que eles nunca tinham me dado. Eu me lembro de ligar para o meu pai, Dia dos Pais, e dizer: pai, eu te amo. E ele desligar na minha cara. E eu ligava de novo e ele não atendia. Anos isso aconteceu. Anos. Eu mandava presente para ele. Ele recebia, ele usava, mas ele passava do meu lado e na minha cara ele não olhava. E por obediência a Deus eu permaneci. Porque naquele dia eu entendi o Senhor dos Exércitos. E eu fiz tudo o que Deus me pediu para fazer. Eu entreguei a marca, eu entreguei o relacionamento que eu tinha, eu vivia uma vida de amante. São muitos testemunhos que o Senhor fez na minha vida que até isso Ele me fez fazer, já casado. Ele me leva a mulheres que eu me envolvi com seus maridos para eu pedir perdão cara a cara. E eu pedi perdão cara a cara. Eu pude olhar para uma delas, a que eu mais feri, e dizer: me perdoe, chorando. Eu não sabia o que era uma família. Me perdoe. Enquanto voz eu tiver, eu restituirei não o que eu fiz com você, mas que crianças como eu não façam você sofrer. E tudo que o Senhor me pediu, eu entreguei. Júlia, tudo. Sem reservas. Ele começou a mudar minhas vestes, não teve uma transição, foi automático. E quem me acompanha, né, porque de certa forma eu sempre trabalhei com as redes sociais, eu expunha meu corpo nas redes sociais por conta da marca, inclusive, né, era uma marca de biquíni, e para vender o biquíni eu vendia meu corpo, explícito ali, né. E quem me acompanhava dessa época, não houve uma transição, morreu a velha mulher, nasceu a nova. E naquele meio de renúncias, a última renúncia que ele me pediu para fazer foi desse relacionamento que me provia. E ali eu vi a mão de Deus. Porque naquilo que era provisão, o Senhor disse assim para mim. Porque o que eu perguntava era: como é que eu vou pagar as minhas contas? Né? Como isso vai acontecer? E ali o Senhor, ele disse: é a última prova que eu vou lhe dar. Abra sua boca. Julie, até hoje eu não sei se foi uma voz audível, se foi uma voz da minha cabeça, mas foi algo tão latente dentro de mim. Abra a sua boca, eu vou lhe revestir de autoridade. Olha o contexto. É uma mulher que se expunha nas redes sociais. O contexto da minha vida era: de manhã eu aparecia de biquíni, à tarde eu aparecia louvando, à noite eu aparecia bebendo, no outro dia era uma bagunça. Então, quando o Senhor disse assim, ó, começa a abrir tua boca, morre automaticamente essa velha mulher. Eu apago, eu excluo o Instagram da loja, apago todas as minhas fotos, mudo o meu nome e começo a falar do que o Senhor estava fazendo com a minha vida. Não teve um roteiro, não teve um preparo. Todo o meu preparo foi os cursos que eu fiz, a faculdade que eu fiz, né? Dos bastidores foi literalmente um curso atrás do outro, um curso atrás de tudo que eu não fiz durante toda a minha vida, eu fiz em 3 anos. Vivendo ali com o Senhor. Isso era pandemia, então foi da pandemia para 2023.
Foi ali 2019, 2020 para 2023, em 3 anos, literalmente. É como se o Senhor me traz à memória todas as vezes que eu falo disso, dos 3 dias que o Senhor passou, né, em oculto aos nossos olhos. E quando eu ressuscito, quando essa mulher reage, foi revestida de muito poder. E eu começo a falar, e aí na hora o Senhor disse assim: abra uma mentoria. Eu ganho o nome da mentoria. São muitos testemunhos, eu não tenho como falar de todos eles, mas o Senhor me leva a um retiro. Lá eu recebo o nome da mentoria e como Tomé, eu disse, eu quero uma prova de novo. Eu não quero errar. Eu tenho muito medo de errar com Deus. Muito temor, eu não digo medo, mas é temor pelo amor que eu tenho ao Senhor. E ali eu estava pisando, eu disse, eu faço. Vai me dar uma prova. Ele me deu o nome da mentoria. Isso era meio-dia, 2 horas da tarde. 5 horas. Não, isso era meio-dia, 2 horas da tarde, 5 horas da tarde. O nome da mentoria era De Lagarta à Borboleta. Foi exatamente o processo que aconteceu comigo, né? De toda dor, de tudo que ele me cercou de conhecimento teórico. E aí eu estava no refeitório desse retiro, quando eu olho para o lado, tem esse vídeo. Quando eu olho para o lado, Julie, tinha um monte de borboleta amarela. Dos 5 dias que eu fiquei naquele retiro, não vi uma borboleta. Tinha um monte de borboleta assim voando e vinha para cima de mim, um monte de borboleta. E eu disse, ok, entendi. E eu comecei a obedecer. Não teve uma transição. Eu literalmente morri para aquela mulher e nasceu essa mulher. E ali, quando eu começo a minha primeira mentoria, como prova do Senhor, as minhas contas naquela época, todas somadas mensalmente, elas tinham o total de R$ 5.040. Foi o total das vendas da mentoria. E ali, e tudo que Deus fazia comigo era muito claro. Era muito claro. Eu botava o pé e me entregava o chão. Eu botava o pé e me entregava o chão. E ali eu comecei a minha jornada. E muitas mulheres saíram da depressão, da prostituição. Muitas mulheres casaram. Muitas mulheres enlutadas ganharam vigor, força para sair do luto. Porque, de fato, não é o que nos aconteceu, Julie. É a decisão se aquilo que nos aconteceu vai nos ferir por toda uma vida ou só uma vez. E eu tinha decidido que aquilo me feriria pelo resto da vida, quando eu tive esse encontro e intimidade com o Senhor e, sabe, camada por camada, foram muitas camadas, a minha história é um poço muito profundo. A cada camada que eu tirava, a cada faceta que eu conhecia de Cristo, o Senhor foi me apresentando as suas maravilhas. Até que eu chego. Você tá tão caladinho, você quer fazer uma pergunta? Você quer me ouvir? Hum. Até que eu chego num, num ponto decisivo da minha história. Eu fiquei 5 anos ali, honrando meu pai, né, me humilhando diante de todas as pessoas, expondo a minha história, tudo que eu tinha feito comigo. E muitas renúncias, muitas renúncias, muitas renúncias. Não foram renúncias só externas, foram renúncias. Hoje eu consigo, Ju, olhar para o abusador que invadiu meu corpo por muito tempo. Satanás me fez acreditar que não foi abuso, que eu permiti. Então, se eu permiti, não foi abuso e ninguém, em sã consciência, pede para fazer sexo com uma criança de 9 anos, ainda que não seja pela mordaça. Aquele era o nosso segredo. Hoje, trabalhando com o mundo espiritual de frente, eu sei que era uma mordaça. Mas, com essa reforma que o Senhor fez em mim, né? Com essa trajetória, chegando, né, já perto ali,
de uma grande trajetória que eu vivi com o Senhor. Eu fiz curso de teologia, né, eu me formei em desenvolvimento humano pessoal, eu fiz muitos cursos terapêuticos, né? Hoje eu trabalho de frente com isso, com o mundo emocional de fato. Foram uma jornada muito grande, né? O Senhor foi, e foi tão incrível. Eu me lembro do primeiro curso que eu fiz. Eu cheguei lá dizendo assim, ó, o Senhor me revestia de um poder que eu nem, às vezes eu fico ironizando, eu digo, Senhor, só o Senhor mesmo, porque eu, para fazer uma coisa dessa só, não faria nunca. Eu chego no curso e disse, olha, eu não tenho R$1, mas se você acreditar em mim, eu vou pagar. E foi loucura, que eu investi quase R$100.000, sem ter R$1 no bolso, o Senhor patrocinou tudo. E ali eu fui me capacitando até chegar num ponto muito decisivo, né? E ali, quando eu começo essa mentoria, eu digo, agora sim, Senhor, não tem para onde voltar. Tem o louvor que eu não sei se você conhece, né? Que eu me emociono quando eu canto, porque é uma fração da minha história. Para onde eu irei? Se eu não tenho para onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. E eu cantava esse louvor e eu dizia, não tem volta, mas agora não tem volta. Não tem mais volta. Depois de tudo que eu expus, não tem mais volta. Eu não envergonharei o teu nome. Eu não volto para aquele lugar. E a partir do momento eu ia pisando, o Senhor ia me botando no chão. Nesse livro, quero mostrar, vou mostrar. Esse livro, Ju, né? A Órfã Samaritana, ela é não apenas a minha biografia, ela é um resgate. De órfã a filha, de samaritana a Maria. E essa Maria aqui, né, não é alusão a Maria, mãe de Jesus. É a todas as Marias. A Maria que obedeceu sem enxergar. A Maria que quebrou o perfume, aquilo que ela achava que era de mais valioso. E ela não gotejou o perfume, ela quebrou o frasco. Ela entregou tudo que ela tinha. A Maria que vai ao túmulo de Jesus, buscando encontrar seu corpo, e encontra o vazio, ela não vai embora. Ela quer mais. Mesmo que seus olhos físicos não pudessem enxergar, os espirituais sabiam que existia uma promessa, ele vai voltar. Eu vou esperar ele voltar. A Maria, que mãe de Jesus, em seu ventre gerou a vida de Deus dentro de si. E tudo que eu gerei até hoje, nesse ventre que não é só físico, foi os desejos, os decretos, os objetivos de Deus dentro de mim. Então, esse livro, como o próprio nome já diz, do Poço à Redenção, né? É uma vida de redenção. Mas aqui eu até coloquei, ó, aqui você encontrará mais do que uma biografia. Você viverá uma jornada que vai confrontar sua dor, expor suas feridas e te levar ao entendimento de quem você realmente é aos olhos de Deus. É um resgate de identidade. É um resgate. Esse livro, né, ele nasceu literalmente em 9 meses com parto. Tem um testemunho para esse livro. Na realidade, a minha vida é uma vida de testemunhas. É uma vida de testemunhas. E, ai, eu falei muito, mas eu queria falar mais. Eu sei que talvez a gente já esteja chegando no horário, mas essa última renúncia até chegar ao meu casamento. E aí a gente começa um outro processo de testemunho quando chega aqui. Pode falar. Deus se apresentou de várias formas para você. Tem mais alguma forma que você quer compartilhar? Marido. A última forma que ele se apresentou para mim foi como marido, né? O meu testemunho, o meu casamento é um testemunho de restauração. Diante de todas as frentes que o Senhor, né, como uma promessa me fez, uma delas é que eu falaria para as mulheres casadas, com o histórico que eu tinha. Eu sei que eu precisava gerar em mim uma autoridade no casamento
E o Senhor, eu me lembro dele ter falado, sabe, isso para mim, se eu estaria disposta a obedecer completamente. E o caos se estabeleceu. E meu marido foi embora também. Todas as pessoas da minha vida foram embora, Julia. Só não Deus. Todas elas foram embora. Inclusive eu. Todas. E no dia que ele se apresenta como marido, Isaías 54:5, o Senhor dos exércitos é o seu marido. Santo de Israel é seu nome. Aquele que é o dono do mundo é teu marido. E ali eu entendi. Nunca foi sobre mim. A última forma de apresentação de Deus para mim foi o lugar da minha maior falta. Que, inclusive, é o meu maior propósito. Se você perguntasse para mim assim, Ananda, qual é o seu maior sonho? Eu diria que o meu maior sonho é o meu maior propósito. Restaurar famílias ao padrão de Deus. Não tem outro, Julie. Eu entendi o que significa a edificação de vida. Hoje, eu tenho uma mentoria que se chama O Resgate de Maria, que nasceu no coração de Deus. O Resgate de Maria, assim como o livro, sabe? Como o Devocional Fluir, como todos os materiais que o Senhor já me fez fazer e renunciar, a minha vida é feita de renúncias. Eu já tive muitos projetos, muitos treinamentos presenciais, muito movimento com mulheres, muitas mentorias, muitas coisas que o Senhor me entrega, ok, chegou o teu momento, renuncia, outro. Quando eu gerei em mim o testemunho do meu casamento, quando ele quebrou, né, e tudo foi restaurado e feito novo de verdade, ali o Senhor me entrega também a autoridade. Essa frase é muito conhecida, né? Toda ferida fechada é um ministério aberto. Não é uma mentira. Eu vivi isso dentro da minha casa, no meu casamento. O Resgate de Maria, ele é a mentoria para restaurar, restituir a beleza da mulher conforme o coração de Deus. As mulheres, elas não sabem quem elas são, e porque elas não sabem quem elas são, elas estão querendo ocupar um lugar que elas acham que precisam. Elas não sabem a sua identidade de filha, de mulher, talvez pelo seu histórico de vida, sobre o que faltou, o pai que não foi presente, a mãe que não esteve lá, o amor que ela nunca teve, e muitas mulheres repetem a mesma história. As histórias se repetem. E ali eu entendi que uma mulher posicionada na sua casa, no seu lugar, ela posiciona qualquer coisa, porque em nós existe o poder de edificar. Tem um provérbio que diz que a mulher sábia edifica sua casa, tola, porém destrói com suas próprias mãos. E edificar é construir. Edificar é, de fato, fundamentar. Não existe edificação, não existe construção sem alicerce e fundamento. A mulher, ela é a atmosfera do lar. A mulher, ela é a paz da casa. O homem traz o alimento, ela transforma em refeição. O homem entrega o esperma, ela gera a vida. A mulher é gerenciadora de vida, tanto que em Gênesis, quando o Senhor estava formando a mulher, Adão dormia. Ele estava morto ali, passou por uma cirurgia, né, celestial. Mas enquanto Adão ele estava dormindo, inclusive eu falo para as mulheres, enquanto você acha que seu marido ele está desacordado, anestesiado, é o momento que você é gerada em Deus. A palavra vai dizer que Adão dormia, Júlia. E o Senhor tira a mulher de dentro desse homem, ele forma essa mulher. E uma mulher, quando é formada, o homem acorda. O homem, ele pode ser o sacerdote do lar, ele pode ser o cabeça, mas o cabeça não fica em pé sem um pescoço. O homem, ele pode ser o teto que provê e protege, mas um teto não fica em pé sem uma coluna, uma parede em casa. Eu entendi que quando a mulher desperta, ela desperta o homem. E talvez é o que falta na vida de muitas famílias.
é gerar dentro do seu ventre, que não é só, como falei, um ventre de gerar filhos físicos, mas um ventre espiritual de gerar os sonhos de Deus dentro de si, os projetos de Deus dentro de si, a vida de Deus dentro de si. Julie, durante toda essa sistemática da minha infância, da minha vida, essa problemática, eu andei em muitas fés, eu busquei Deus em tudo quanto era lugar. O verdadeiro encontro com Ele fez eu entender a origem de tudo. Eu voltei. Eu voltei para um lugar que eu nunca deveria ter saído. Ocupar os espaços. Sentar na minha cadeira, porque espaços não ficam vazios. Quando uma mulher se levanta do lugar de mãe da sua casa, o abusador vai fazer isso, o pedófilo vai fazer isso, o adultério vai fazer isso, a pornografia vai fazer isso. Alguém vai sentar na sua cadeira se você sair de lá. Quando uma mulher se senta na cadeira de mãe, o pertencimento existe, a edificação existe. Mas também quando essa mulher se levanta da cadeira de mulher, de esposa, alguém vai sentar. Alguém vai ocupar o lugar. Sabe quem é o diabo? Um anjo fora do seu lugar. Satanás é um anjo de luz fora do seu espaço. Ele saiu do seu lugar. Quando existe um lugar desocupado, é um caos estabelecido. Então, meu maior papel, meu maior sonho, meu maior objetivo é que as mulheres entendam quem elas são em Deus. É, de fato, restaurar a beleza da mulher conforme o coração de Deus, despertar essas mulheres, esses casais, esses homens para a herança de Deus estar protegida. Porque um casamento forte são filhos protegidos são adultos que cresceram num lar saudável, que se tornaram homens fortes para fazerem casamentos saudáveis. É um ciclo, é uma espiral ascendente. Então hoje eu entendo isso. Quanto mais homens, mulheres, casais forem despertados, mais a herança do Senhor vai estar protegida. E muita gente pergunta, Nanda, teu maior ministério é com as mulheres? Não. Teu maior ministério, então, é com os casais? Teu maior ministério, então, é o quê? As crianças. Eu só quero proteger a herança. Eu sei o que custa um pai ausente e uma mãe cega, emocionalmente. Eu sei o quanto custa um casal fora do seu lugar. A palavra de Deus, Júlia, ela vai dizer que os filhos são a herança do Senhor. Em outra passagem diz que Satanás vem para matar, roubar e destruir. E tudo que o ladrão quer quando entra numa casa é roubar o cofre onde fica a herança, onde fica o dinheiro que tem valor. E se para Deus é os filhos, é isso que ele quer. Porque se eu destruo a semente, nem fruto nasce. Se eu destruo a semente, não tem árvore. É muito mais fácil atacar as crianças. O meu coração é para que crianças não precisem estar no sinal, como meu pai esteve um dia. É para que meninas não precisem mendigar o amor de um pai que deveria protegê-la e provê-la. E o resgate de Maria é esse lugar. E muita gente pergunta, Nanda, mas existe, gente, existe esse ambiente, porque é lá que o que eu falei aqui, Julie, não foi 1% da minha vida. Não acredito. 1%. O livro, ele tem muitas histórias, né? Eu trago, inclusive, o Como Você Se Curar, tem início, meio e fim. Mas o resgate de Maria, ele é um processo. Jesus nunca disse que ele era o destino, ele nunca me prometeu um destino. Ele disse, eu sou o caminho, filha. Eu sou o caminho que leva à verdade e a verdade leva à vida. Eu estou no caminho errado, eu entro no caminho certo. O caminho certo, ele me leva a um destino. Através da verdade, a consciência, a palavra de Deus vai dizer que o povo de Deus perece por falta de conhecimento, de consciência. E essa consciência, se despertar, traz a vida. Eu desço do muro. E não tem meio lado, só tem dois. E quando eu
tomo consciência, quando eu entro nesse espaço, quando eu entro nesse caminho, eu conheço a vida de Deus, porque Jesus nos prometeu abundância em todas as áreas. E muita gente acha que é na eternidade. Não. A eternidade é abundante. A eternidade já é, ela não vai ficar. A abundância que Deus nos promete através do seu Filho Jesus é aqui. É casamento forte, são filhos saudáveis, é o coração dos pais convertidos aos dos seus filhos, e dos filhos aos seus pais. É esse amor, essa harmonia, essa lealdade, essa fidelidade que só provém de Deus. Deus trabalha com ordem, você compreende isso? Sim. A ordem não habita na desordem. A paz não faz aliança com o caos. Se eu quero viver o que vem de Deus, eu preciso estar do lado dele. Então, quando eu trago essa mulher para esse lugar e eu saro no coração dela as mágoas, sabe, o passado, quando é feito novo todas as coisas, né? Quando nós aceitamos Jesus e caminhamos com Ele, nós resolvemos ali a nossa salvação só de aceitar. Mas a cura, ela é um processo. E é a rotina, é o dia a dia. Então, nesse lugar, mulheres, nesse lugar, eu tô com você, ó, mão com a mão. Eu tô pegada na mão, eu tô segurando a sua mão, eu tô lhe levando a um destino, eu tô lhe dizendo o processo a ser feito, eu tô colocando ali, ó, azeite nas tuas feridas, o azeite na Bíblia, Julia, é engraçado, eu amo estudar, né? Os cursos teológicos que eu fiz me trouxeram conhecimento teórico, mas eu amo o rema do Senhor. O rema do Senhor, ele me traz a ideia de que o azeite, ele era usado para ungir a cabeça dos sacerdotes, a primeira leva do azeite, a segunda para fazer, né, comida, mas a terceira era para limpar feridas. Então, o azeite de Deus que abençoa, o azeite de Deus que vem ali para entregar para você um destino, ele também vem para curar. Então, esse é um ambiente onde com aquilo que o Senhor me reveste de poder e glória, vou estar com você, caminhando com você, abrindo meu coração, rasgando meu coração, me humilhando junto com você, renunciando junto com você. É um ambiente onde nós caminhamos juntas. O resgate de Maria, Júlia, ele é uma mentoria que nós nos encontramos 365 dias, 52 semanas caminhando juntas. É onde nós sentamos juntas através de aulas profundas do corpo, da mente e do espírito. É um lugar, fora os bônus, lá a gente fala de casamento e criação de filhos, tem cursos lá dentro, os treinamentos lá dentro, a mulher sábia. Lá dentro também tem o resgate da esposa feminina, que eu, pela minha trajetória, me masculinizei muito, muito. Eu era mulher forte, porque eu vim de uma geração de mulheres fortes. A minha avó, para sobreviver ao caos, foi muito forte. Ambas foram mulheres muito fortes, mas sozinhas. Então, a mulher ela pode ter a força que vem de Deus, que é essa que eu ensino. Eu não sou uma mulher frágil, pelo contrário, para fazer o que eu faço e obedecer como eu obedeço, o pau tá torado do jeito que tora, eu preciso de muita força, mas canalizado da forma certa. A mulher em si, Provérbios relata que ela é como um navio mercante, aguenta carga. Porque quando eu tenho um livro escrito sobre isso, foi meu primeiro livro. Meu primeiro livro, ele foi um livro PDF, e ali eu escrevo que o navio mercante, ele não apenas aguenta carga, mas longas distâncias, resiliência, disciplina, longevidade, né? Então eu trago isso dentro da mentoria, é um ambiente. É um ambiente não apenas de cura e redenção, mas um ambiente de libertação hoje, né? O nosso ministério junto com meu marido, eu estou de frente ali com o Ministério de Cura e Libertação. Eu estou trazendo tudo aquilo que eu passei e venci. Eu não apenas passei. Tem muita gente que passa pela dor, mas só passa. Ananda, parabéns pelo seu sonho, pela sua trajetória, por tudo, pela sua história. Ela é muito bonita, muito forte. Eu me emocionei em vários momentos. Eu gostei muito de participar aqui com você, de ter essa troca, de conhecer um pouquinho da sua história. Muito obrigada pelo convite e eu espero que muitas pessoas conheçam, o seu projeto, porque ele é muito bonito. Eu que agradeço, João.
de verdade. O seu olhar fala comigo numa intensidade muito grande. Não pare. É inclusive um aviso de Deus agora. O seu olhar é Ele dizendo assim, filha, eu te vejo. Eu te vejo. Eu sabia que tinha que ser você. Eu sabia. Eu sabia que tinha que ser você. Muito obrigada. Obrigada a você. Gente, como é que não chora? Ah, eu prometi que eu não ia chorar. Mas eu preciso te fazer um convite. Eu falei com a minha equipe e eu pedi que esse mês da mulher fosse algo que a gente nunca fez durante esses 8 anos a mais, né? Mais de 8 anos que eu trabalho com mulheres. Que a gente fizesse algo completamente diferente de tudo que a gente fez com essas mais de 10 mil alunas que passaram pela minha vida, essas mulheres, esses casais. E eu fui atendida. E, ó, quem está envolvido nesse novo projeto, que eu vou te fazer esse convite. Eu vou deixar aberto aqui, do dia 1º ao dia 30 de março, uma oportunidade que vai ser inédita. Você não vai ver isso em em outra época, para você fazer parte da jornada de O Resgate de Maria comigo. E as 200 primeiras ganharão este livro, essa obra que com certeza vai ser transformadora para sua história, como foi para mim. Né? Aqui eu rasgo meu coração, o que eu contei foi muito pequeno diante do que tem nesse livro, e você será alcançada. Você como homem, se está me ouvindo, você como mulher, esse livro é para o ser humano. As 200 primeiras ganham de presente na sua casa o livro autografado. E pela primeira e única vez na história da nossa jornada, o desconto que eu estou promovendo para você entrar é de 80%. Não, você não ouviu mal. É 80% de desconto com o cupom MULHER. Nesse mês da mulher, você pode vir estar comigo nessa jornada de cura e libertação para viver o sobrenatural de Deus por 80% de desconto. O valor final fica R$ 200, eu acho, parcelas pode dividir em 12 vezes de... Nem sei quanto a equipe vai colocar aqui em algum lugar desse vídeo. Eu nem quero saber quanto é que fica. Eu só quero saber que você precisa estar lá. Porque a minha oração sempre foi, Senhor, não deixe chegar no meu caminho as mulheres que não forem trazidas pelas suas próprias mãos. Aquilo que você acha que é acaso, o céu já escreveu como destino, e por experiência eu posso dizer isso para você, que da mesma maneira que ele me encontrou para um relacionamento me pedindo água, como encontrou aquela mulher samaritana no poço, pedindo, dai-me água para beber, através da minha voz, ele agora acha você e diz, filha, eu quero um pouco da sua água. Será que você me cede o teu copo? E aí fica com você, Ju. Muito obrigada. Foi uma honra para mim, de verdade, estar com você agora. E você que assistiu até aqui, eu peço que você encaminhe para o maior número de pessoas que você conseguir. Meu Deus, eu nunca achei que ia ser tão difícil falar da minha história, mas eu abri meu coração, eu fui vulnerável Foi aqui lindo. para sua vida. Muito obrigada, Ju. E você que está em casa, eu espero que você distribua isso ao maior número de pessoas. Escreve aqui nos comentários. Eu quero conhecer você, eu quero caminhar com você. Eu espero que você aceite o meu convite, tá? Mas eu quero que a nossa jornada juntas seja libertadora para sua casa, para sua família, para sua vida, porque basta um acordar junto. Só basta um. Uma mulher que acorda desperta uma geração de mulheres. E o Senhor está só esperando o seu sim. E eu aguardo você do outro lado da sua decisão. Um beijo bem grande no seu coração. Eu amo você e eu não vou parar. Pode anotar. Muitas vezes eu vou lembrar do porquê eu comecei. Eu vou lembrar daquele profeta e dos inúmeros testemunhos que eu ainda vou te contar. Porque o céu não deve nada a ninguém. Que Deus te abençoe.